Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao canal Academia Jung. Então hoje vamos falar de uma coisa um pouco diferente aqui da psicologia analítica de Jung, que é como que os símbolos conseguem nos ajudar a lidar com as questões da ansiedade, né? Num tratamento em psicologia analítica, o que é que os símbolos podem nos auxiliar nesse processo. Aqui eu vou apresentar um pouco como as diversas teorias, né, um pouco têm auxiliado nisso, todas têm buscado, e o que em especial a psicologia analítica tem, né, trabalho com símbolos, com imagens e tudo. Porque uma coisa que a gente tem que pensar, né, pessoal, é que todas as teorias, todos os psicólogos têm muitos estudos sobre essa área, e cada um vai abordar de alguma forma, vai abordar de alguma maneira que vai tentar, em certa medida, buscar o ponto central dessa situação que incomoda bastante, que pode se tornar um adoecimento, como a gente já tem visto nessas séries de vídeos anteriores, ou mesmo tentar buscar algumas técnicas que vão tentar ali apaziguar, né, essas sensações de ansiedade que nos atormentam, que nos trazem muita preocupação, que às vezes nos dificultam na vida, né, de ir para algum lugar. Às vezes você chega em um espaço e você se sente muito ansioso, querendo sair correndo daquele lugar, já planejando como que você vai sair para fazer para fugir daquele espaço. Se você tem algum compromisso, você sente uma tensão muito grande que vai fazer com que você evite fazer esses tipos de encontro. Então, dependendo do nível de ansiedade, nós começamos a evitar situações. A gente começa a prejudicar a nossa vida, as nossas relações sociais, relações de trabalho, profissionais, afetivas. Isso não quer dizer que a gente não queira, às vezes a gente está desejando bastante estar naquele lugar, mas a gente não compreende por quê, o que, né, o que nos atrapalha daquilo. Em alguns momentos, a gente tem que pensar que é importante a gente ter alguns instrumentos para reduzir essa tensão, simplesmente para ir na vida. Só que a psicologia analítica ela vai tentar ir no âmago do que surge, do que está ali, do que faz essas sensações físicas surgirem. Ponto 1, na psicologia analítica, né, Jung ele vai falar que existe um ponto, né, da nossa personalidade que faz essa união entre o que é psicológico do que é físico. Então, aquilo que o nosso psicológico cria, aquilo que o nosso psicológico desenvolve, ele vai afetar o nosso físico. Seja para o positivo, para o negativo, ele vai ser sentido em nosso corpo. A gente tem reações físicas. Se formos pensar as emoções elas se expressam por reações físicas, não são reações únicas e exclusivamente psicológicas ou mentais. Então, existe um ponto no qual as duas se conectam, ok? Então, é pensar o que está ali presente, inconsciente, que faz a união de algo que é psicológico com algo que é físico. Mas, em geral, nas questões de ansiedade, ansiedades mais crônicas, mais agudas também, a gente não consegue simbolizar, a gente não consegue, vamos dizer assim, refletir, ter racionalmente o que nos leva a essa ansiedade. Em muitos momentos a gente vai tentar buscar uma questão de causa e efeito. Então isso aconteceu no meu passado, então por isso que eu estou ansioso hoje. Pode ser que isso funcione? Pode, mas não é sempre. Às vezes fala, porque meu pai me oprimia muito, ou porque minha mãe me oprimia, ou porque eu já passei uma situação muito complicada. Pode ser que isso aconteceu? Sim. Porém, nem sempre saber isso do passado é o suficiente para te libertar dessa sensação de ansiedade. Porque, na verdade, lembrar desse passado, que isso aconteceu, pode ser uma forma na qual você está enxergando esse passado e não necessariamente só por aquilo que aconteceu. Você sente essa ansiedade no presente, é no momento agora, você não sente no passado. Então também é importante pensar o que isso traz para o momento presente. Okay? Delonguei demais para chegar no ponto que a gente já sabe na psicologia analítica que toda a nossa personalidade ela vai se expressar na forma de símbolos, às vezes em sonhos, às vezes em artes, expressões artísticas, né, que vão expor, né, o que ocorre dentro de nós. Mas vou dizer o seguinte, quando a gente tem uma situação com uma ansiedade como essa, em geral eu faço uma coisa. Eu peço para que a pessoa, ela imagine, ela deixe, né, imaginar fica parecendo uma coisa um tanto artificial, mas que ela deixe fluir, que ela pense nessa ansiedade e deixe fluir enquanto uma imagem. E a pessoa, ela fecha seus olhos, ela faz essas imagens surgirem, vem à tona como seria essa imagem.
muitas vezes, essa ansiedade ela surge na forma de uma luz, ela surge na forma de um monstro, ela surge na forma de uma pessoa, algum ser opressor, alguma figura mais coletiva, mais conhecida, como um presidente, Abraham Lincoln, por exemplo, já teve situações como essa, e é algo que oprime aquela pessoa. O Jung ele vai falar o seguinte, ponto 1, é importante a gente objetificar esses símbolos, né? Que eles se tornem algo palpável. Então essas criações de símbolos, elas fazem o quê? Fazem essa sensação física desagradável, com essa situação psicológica da qual é desconhecida para o próprio sujeito, que ela se torne um símbolo, que ela se torne uma imagem. Ponto 1. E para Jung, o que a gente deve fazer com isso? Entrar em contato com essa figura. Então, a gente propõe alguma forma de, ou a pessoa tem essa imagem, algumas pessoas têm o potencial de gerar essa imagem, assim, conseguir enxergar essa imagem, e outras vão precisar fazer um desenho dessa imagem. Seja um, seja o outro, você tem ali expresso aquilo que é seu ponto de ansiedade, que é essa imagem. Essa imagem, ela então, eu recomendo aí, quando eu falo sobre símbolos em psicologia analítica, vejam meu vídeo sobre o assunto, o nosso papel é fazer com que a consciência entre em contato com esse símbolo, com essa imagem, e ocorra uma certa troca de energia entre elas, um certo conhecimento dessa contraparte da qual a gente desconhece. Então, eu peço para que a pessoa converse com essa figura. É importante. Eu estou falando isso aqui, gente, mas eu não recomendo que seja feito sozinho, aleatório, que seja acompanhado, né, por uma pessoa que tenha conhecimento, né, um analista que tenha uma formação, que tenha já seja treinado a fazer isso. Por quê? A pessoa ela tem que ter condição psicológica de suportar esse contato, porque ele é muito forte, ele mexe muito com as emoções da pessoa. Então, na hora que ela está tendo contato com esse outro lado, eu proponho que se faça um diálogo. E nesse diálogo que vai ocorrendo, no qual a gente não interfere, a gente deixa livremente que esse diálogo ocorra, e a gente vai acompanhando, até para saber se a gente precisa intervir, parar em algum momento, solicitar que continue mais esse diálogo, a pessoa, ela escuta, é como se essa ansiedade, ela dissesse para ela, na forma dessa figura, o que se passa no interior dela. Às vezes a pessoa tem um sentimento de menos-valia diante das outras pessoas, a qual a ansiedade ela surge como uma proteção. Às vezes ela sente que errou muito na vida ao longo de todo o processo, assim, e a ansiedade vem como uma forma de dar um alerta da necessidade de se mudar o ponto de vista, de se conhecer de uma forma diferente. Então, quando a pessoa começa a dialogar, eu falo para vocês, é comum essa ansiedade até subir. Então a gente precisa, às vezes, de algumas outras técnicas que façam a pessoa relaxar. A gente chama de uma função continente. Aquela quer dizer que você dá uma controlada nessa ansiedade da pessoa ali. Existem diversas técnicas como mindfulness e coisas assim que vão ajudar a apaziguar. Por quê? A pessoa, à medida que ela vai dialogando, ela vai fazendo, em psicologia analítica, a gente vai dizer que ela vai trocando essa energia, né? Essa energia que está no inconsciente começa a vir para a consciência. E isso faz com que a consciência se expanda. E nesse movimento a gente começa a ter contato com muitas coisas a qual a gente não gostaria de acreditar que fazem parte de nós. Mas, gente, é algo impressionante. Em muitos momentos, não vou dizer 100% das vezes, mas em muitos momentos a pessoa, depois desse contato, depois dessa ansiedade vir, ela ter contato muito sinceramente com isso, essa ansiedade começa a reduzir. Porque a pessoa se conhece muito melhor. E não só naquela ligação, isso aconteceu no meu passado e hoje é assim. Ela começa a se ver inteiramente, inclusive com essas histórias passadas, com seus projetos futuros, quais a postura ela tem no momento. Isso tudo está congregado naquela imagem que surge. E aí, com esse contato, ela consegue ampliar sua consciência, ela se torna uma pessoa mais forte, né? Racionalmente mais forte, com um fluxo de energia entre esses dois mundos, consciência e inconsciente, muito melhor. Então ela começa a aceitar, né, outras coisas, e não só essa, abre caminho para outros conhecimentos, e isso ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais forte, conseguindo se posicionar melhor no mundo, conseguindo encarar de frente situações a qual a ansiedade fazia ela evitar, e aí ela se torna o que a gente chamaria de uma pessoa muito mais saudável. Gente, espero ter ajudado a explicar, né,
um pouco como se dá esse processo, mas como eu disse, muito cuidado, né? Estou falando aqui para que vocês conheçam mais, para que outros psicólogos, né, que têm interesse comecem a compreender melhor esse assunto, mas é importante a gente sempre ter cuidado para que se a pessoa dá conta naquele momento de fazer isso. Caso contrário, às vezes é melhor a gente fazer algum trabalho que vá apenas amenizar essa ansiedade por algum tempo, até que essa consciência ganhe força ao longo da terapia e aí ela consiga encarar mais de frente e atravessar todo essa fantasma, toda essa monstruosidade que atrapalha na vida. Espero ter ajudado você. Se você acha que esse vídeo pode ser útil, né? Peço que compartilhe com outras pessoas. Curta o canal, marque aí, né, no sininho para você ter alertas, né, sempre dos novos vídeos que surgirem. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço para você, até mais!